dia, meu nono ano! Como é que vocês estão do outro lado da nossa telinha, hein? Espero que esteja tudo bacaninha, ó. A gente está aqui de volta. Menino, temos uma turma aqui massa de Miguel Leão. Bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de ciências de hoje, né? Nós estamos, inclusive, conversando sobre aquelas nossas viagens interplanetárias, né? Nós estamos falando aqui nessas últimas aulas sobre o cosmo, né? A gente conversa inicialmente compreendendo esse conceito do cosmo, tudo que tem, né, no espaço. Isso vai envolver as estrelas, os planetas, os asteroides, meteoros, todos esses corpos celestes, né? Tudo que está no espaço, a gente considera esse cosmo, tudo que vocês já ouviram falar. E aí a gente compreende o que é o universo, a formação, a gente hoje vai continuar falando disso. E eu já apresentei, já comecei a apresentar para vocês o nosso sistema solar, tá certo? Então a gente conversa sobre esse sistema solar, compreendendo que no universo ele é parte do nosso endereço. Nós, né, humanos, estamos no planeta Terra, que dentro do sistema solar, ele é o terceiro planetinha, né? Vem Mercúrio, Vênus, Terra, que é onde vivemos. Então, atenção, terráqueos e terráqueas, nós continuaremos esse nosso conteúdo falando do sistema solar, tá certo? E aí, gente, a gente fica pensando, né, nessas aulas de ciências. Eita, professora, será se existe outro planeta com vida? Será se tem vidas extraterrestres, marcianos, saturninos, lunáticos, todos esses seres de outros planetas? Eu não sei, hein? Então a gente conversa muito, inclusive tivemos umas aulas aqui sobre astronomia e cultura, que foram aulas bem legais, onde a gente trabalhou, né, essa visão, essa cosmovisão de diferentes povos, dos povos indígenas do nosso país, né? E aí a gente vai seguindo agora, mais embasados na astronomia mesmo, enquanto ciência, tá certo? Então, hoje, essa nossa aula é mais pautada nisso do que nas cosmovisões, como a gente estava vendo nos últimos encontros. Bora lá? Começando aqui os nossos slides, hoje nossa aula comigo, professora Amanda, na disciplina de ciências, e vamos falar sobre o sistema solar. Sim, isso aqui é um sol, bem conceitual. Hoje, dia 13 de setembro, galera, a gente já está quase no meio do mês de setembro. Meu Deus, já esse ano acaba de novo. E assim a gente vai, né, seguindo ano após ano, porque parece que está cada vez mais rápido. Então, olha só, vamos lá conhecer nosso roteiro de aula de hoje. O tema, né, o nosso objeto de conhecimento é o sistema solar. Nós vamos compreender as características, a origem. Vamos conversar um pouco sobre esse sistema. O objetivo da nossa aula é compreender a composição, o que é que tem no sistema solar, a estrutura, como é esse sistema solar, e a localização do sistema solar no universo, tá certo? E aí, na nossa teoria à prática, eu trouxe para a gente brincar hoje um negócio super massa, que vai ser só no final da segunda aula. Vai ser um quiz bem diferente. É uma brincadeira chamada Abra a Caixa. Então, tem um linkzinho no final que a gente vai brincar bastante aqui, tá certo, gente? Então, vamos lá. Relembrando, né, o que é esse sistema solar. O sistema solar. Relembrando, nosso planeta Terra pertence a um sistema planetário, o sistema solar. Então, a primeira coisa que a gente observa é que é um sistema, é um conjunto, né? Um conjunto de planetas que orbitam, ou seja, que ficam girando em torno do Sol. E aqui as órbitas, ó, é o caminho que a Terra faz, por exemplo, aqui Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Então, cada planeta vai ter uma órbita, vai ter uma localização, vai ter uma proximidade, né, desse Sol.
Então, a gente vive nesse sistema planetário, nesse conjunto de planetas que compõem o sistema solar. Nem sempre se imaginou que o sistema solar fosse desse jeito, né? Então, a gente vê que ao centro desse sistema, a gente tem nosso astro-rei, o Sol, a maior fonte de energia do planeta Terra. Né? O Sol é a nossa maior fonte de energia. Energia luminosa e energia térmica. Tá bom? Então, a gente vê o Sol ao centro desse sistema e todos os outros planetas vão orbitar em torno dele. Vocês já se perguntaram por que tem uma órbita? Por que o Sol fica ao centro e os outros planetas ficam girando em torno dele? Por que eles não se afastam? Por que eles não vão se embora? O que é, hein, que acontece? Já pararam para se perguntar sobre isso? Eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês. Então, olha só. Foram encontrados, né, o nosso sistema solar ele não é único. Existem ainda outros sistemas, né? Então, foram encontrados, para além do sistema solar, outros sistemas planetários, com mais de 500 planetas. Esses planetas que são de fora do sistema solar, nós chamamos de exoplanetas. Essa palavrinha aqui, exo, ela significa fora, ou de fora, né? Algo que é do lado de fora. Endo é dentro e exo é fora. Tá certo? Então, não tem só o nosso sistema solar, não. Existem vários outros sistemas planetários, né? Então, não estamos sozinhos nesse sentido, tá bom? Tem outros sistemas que são compostos, né? Configuram-se, se formam com esses planetas de fora do nosso sistema que a gente chama de exoplanetas, tá certo? Então, vamos lá adiante. Qual a origem desse sistema solar? O sistema solar ele formou-se há cerca de 4.500 milhões de anos a partir de uma nuvem de gás e poeira, uma nebulosa. Então, a gente já sabe que o conceito de nebulosa, né? Brincar de esconde-esconde numa nebulosa. Quem é que lembra, hein, Osmar, Fátima? Pegar carona nesse lindo balão azul. É assim? Pegar carona nessa cauda de cometa. Ver a Via Láctea, estrada tão bonita. Brincar de esconde-esconde, achei. Brincar de esconde-esconde não é nebulosa. Já ouvi falar essa palavra. E a professora se empolga e bota a Andresa para cantar e dançar também aí com vocês nas interpretações de Libras. Ah, eu sempre faço isso. Então, gente, essa nebulosa é uma nuvem gigante de gás e poeira, tá certo? E é interessante que vocês vão ver que os principais gases, né, que estão presentes nesse nosso sistema e no Sol é o gás hélio e o gás hidrogênio. Tudo que é importante, né, para se compreender a configuração desse nosso, a composição, né, do nosso Sol, mas que também é a composição de gases, né, em sua maior parte, dentro dessas nebulosas, tá bom? Então, ele formou-se há cerca de 450 milhões de anos, tá? Então, a partir de uma nuvem de gás e poeira. Olha só, essa matéria foi distribuída de modo muito diferente e quase toda a massa do sistema solar reside no Sol. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho o Sol aqui, aí eu tenho Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, que é o maior, Saturno, que tem os anéis, né? Urano, Netuno e tem Plutão, que é um planeta anão. Se eu juntar a massa, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Se eu juntar a soma, se eu somar a soma das massas dos planetas,
é menor que é menor que 0,1% da massa do Sol. Se eu juntar todos os planetas, não dá nem 1%. Eu vou botar aqui menor que 1%, para ficar mais compreensível. Então, se eu juntar todos os planetas, se eu somar o peso, a massa deles, não dá nem 1% da massa do Sol. Então, será que é pesado? Então, como você repara isso, né? Que a matéria, que matéria? A matéria que existia, né? Todos os átomos e moléculas que existiam nessa nebulosa, ela foi distribuída de forma diferente, irregular. Tanto que nós temos planetas de tamanhos diferentes, né? E o Sol com quase toda a massa do sistema solar. Então, eu tenho o Mercúrio, que é um planeta bem pequenininho, mas eu tenho o Júpiter, que já é um planeta enorme. Não é verdade? Assim, eu tenho, por exemplo, o Sol com a maior parte da massa do sistema solar. E todos os outros planetas juntos não dão nem 1% da massa dele. Então, isso também é uma situação que... Deixa eu só voltar aqui. Isso justifica, né? A órbita dos planetas. Por quê? Como o Sol tem a maior massa, né? Ele vai ter tem a maior massa, e ele também vai ter uma elevada gravidade. O que é a gravidade? É uma energia de atração. Né? Essa energia que atrai é o que a gente chama de gravidade. Enquanto eu vou conversando com vocês, eu vou pedir que o Elcimar, você pode colocar, por gentileza, um slide em branco para mim, depois desse? Enquanto eu vou falando com os meninos e as meninas aqui, porque eu vou fazer desenhado para a gente justificar a órbita dos planetas. É bem interessante. A gravidade, ela é essa energia que atrai, é uma força de atração que é gerada por tudo que tem massa. Quando vocês entrarem no ensino médio, vocês vão conhecer a física, que é uma ciência massa, que vocês vão compreender esses fenômenos, vão ter a explicação dos fenômenos que acontecem no universo, no sistema solar, no nosso planeta, no nosso corpo. Então, a física, ela explica muita coisa assim. Deu certo, Asmar? Então, olha só, a gente compreende que essa gravidade, que é essa força de atração, né, que temos, já tá, né? Então, essa força de atração que também nós geramos, né, a nossa massa é muito pequenininha. Se você for pegar a massa do nosso planeta Terra, né? Isso não foi ainda não. Voltando. Então, se a gente for pegar a massa, né, do nosso planetinha Terra, a gente vai observar que ela é muito grande. Eu tenho a minha massa, o meu corpo é feito de matéria, que nesse planeta vai me dar uma quantidade dessa matéria. A gente usa o quilograma, né, para a gente fazer as pesagens, como nós dizemos. Então, a gente coloca, né, que essa massa é muito, muito pequena, é uma massa de formiga, de nada, em cima do planeta. Comparando com a massa do planeta, não é nada nosso peso, né? Nossa massa. Então, a Terra, ela anula a nossa energia gravitacional. E aqui no nosso planeta, é a gravidade da Terra quem manda, tá? Por isso que a gente não consegue sair puxando ou com um monte de coisa orbitando a gente com a nossa gravidade. Ia ser massa, né? Assim eu não esquecia nada, não era não, Simar? O pessoal aqui do estúdio vive, quando eu saio do estúdio, liga para mim. Professora, sua bolsa. Professora, seu caderno. Professora, sua cabeça. Então, fica tudo aqui, né? Eu saio, eu esqueço tudo. Então, já pensou? Vocês estão entendendo o que é que eu estou dizendo? Corta para mim, Elcimar, que agora é a hora da dramaturgia. Eu estou aqui
né? E eu tenho uma massa considerada. Vamos combinar uma coisa, eu tenho uma massa elevada, né? Então, com o meu peso, qual é que seria a teoria? Toda matéria emite gravidade. Gravidade é uma energia que todos nós emitimos, porque nós somos matéria também. Então, essa gravidade, ela é uma força de atração. Já pensou, se não fosse a massa do planeta Terra ser tão grande, eu conseguiria atrair corpos menores pela minha gravidade, porque eu sou muito mais pesada do que essa caneta. Então, eu poderia ter essa atração. Então, se a caneta fosse cair, ela se deslocaria e chegaria até mim com essa. Já pensou, galera, como ia ser doido? Então, como é que ia ser para eu vir para o trabalho? Eu ia botar a caneta, o celular, ia ficar tudo me orbitando, ó. Para eu não esquecer. Parece coisa de desenho animado, mas tem muito desenho animado que traz altas teorias das ciências, e é muito massa você estar ligado nisso, para entender as coisas, né? Ia ser um magneto. Esse é o Alcimar. Pois é, vocês lembram do Magneto, dos X-Men? Só que o Magneto, ele trabalha com outra energia, que é a energia do campo magnético. O campo gravitacional é diferente, porque o gravitacional só, papo, só atrai. Olha isso aqui, ó. Né? Não tem como essa caneta, se ela for para cima, pode sair todo mundo correndo, que é o Armagedon, é o fim dos tempos. Né? Então, a gente, ó, soltou, ela vai cair. Isso é gravidade. O magneto, ele trabalha com energia magnética. A energia magnética, ela tem polos. Então, ela vai ter um polo que atrai e uma outra forma que repulsa. Então, vai ter atração e repulsão. Então, eu tenho polos. Positivo com positivo, repele. Positivo com negativo, atrai. Né? Negativo com negativo, repele. Então, isso serve para energia magnética, para energia elétrica, é tudo assim. Mas a da gravidade, que é a que eu estou falando, ela só chama. Essa é a energia gravitacional. Ela só chama, ela só atrai. Então, ó, gatos e gatas, isso aqui é gravidade, né? A gente vai envelhecendo, aí as rugas, né? Nossa carinha vai fazendo assim. Pode prestar atenção no rosto de um idoso, ó. Vai caindo. Oh, não vou nem falar como é que fica a nossa situação quando nós mulheres, né, vamos envelhecendo, porque aí a gente também observa essa força gravitacional atuando em algumas partes do nosso corpo. Os meninos também, oh, não vou nem falar. Mas a gravidade atua em tudo isso que vocês estão observando. Né? Atua em tudo isso. Todos nós e todas nós vamos perceber o efeito da gravidade também. Inclusive a nossa postura, ó. Quando a gente vai ficando idoso, a gente vai, ó, até que um momento você some do planeta. Estou de volta. Então, nessa história, a gente curva, né? Tem uma força sobre a nossa coluna, para vocês entenderem como a energia gravitacional, ela consegue ter essa atração e é muito forte, né? Nossos sistemas, nosso corpo, por exemplo, ele precisa ter um sistema. Pensa bem aí, se a gravidade atrai tudo, professora, como é que o sangue que vai lá para o meu pé, ele volta para a minha cabeça, ele circula e desce de novo, e volta do pé para a cabeça, passa pelo pulmão, desce de novo. Que história é essa? Ora mais. Porque a gente tem que ter uma bomba, ó, para botar o sangue para subir e descer. Então, o coração fica fazendo isso. Então, gente, a gravidade ela é muito forte. É uma força, é um campo energético, é energia pura, que só tem essa característica de força de atração. Então, a gravidade, ela tem, eu vou só para a gente compreender um pouco sobre a gravidade, tá? Gravidade. Ela tem algumas características, né? A gente chama de campo G, que é um campo gravitacional, e ela tem unicamente forças de atração. Não tem repulsão na gravidade. E ela está dividida em dois tipos de campos. O campo G real e o campo G
provocado, tá certo? Nesse campo G real, o campo gravitacional real, deixa eu melhorar isso bem aqui. Tá? No campo G real é a gravidade do próprio planeta, né? Por exemplo. Essa gravidade do nosso planeta, ela é constante, ela não se acaba não. Ela é inteiriça. Ela é constante. Lá do campo G provocado, a gente pode ter vários exemplos, né? Então, a força gravitacional, por exemplo, na máquina de lavar roupa. Se vocês já viram, tem uma parte que chama centrífuga. Que é o momento que a máquina vai secar a roupa. Então, tem o eixo da máquina aqui, tem um monte de roupa aqui, e ela vai girar, né? Em um sentido. Quando ela gira, isso vai provocar uma aceleração, né? Girou, acelera. Então, a roupa que está aqui vai ficar na parede dessa máquina. E quando você termina de centrifugar, a roupa está sequinha, né? Está bem mais seca e ela está toda aderida aqui. Essa roupa vai estar toda aqui nessa região da máquina de lavar. Por quê? Porque isso aqui é um campo gravitacional provocado. Vai gerar uma força de atração que sai do eixo para fora. Mas assim que a máquina para de rodar, o campo gravitacional, ele se extingue, ele vai embora. Então, ele não é permanente, ele é transitório. Ele é um campo transitório. Quando eu acabo de acelerar, ele para também. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar 3 minutinhos, né? Para que vocês copiem esse esquema falando da gravidade, para a gente compreender por que a órbita no sistema solar. Combinado? 3 minutinhos na tela.
muito que bem, eu estou aqui já devidamente posicionada, porque agora nós vamos para a concretização da compreensão do campo gravitacional provocado. Lembra que eu falei, campo gravitacional real, ó. O campo gravitacional do nosso planeta, por exemplo, é um campo G real. De todos os planetas, do Sol, e a gente vai já explicar a diferença porque eu vou fazer o desenho. Mas para explicar o campo gravitacional provocado, galera, a gente precisa relembrar aqui uma brincadeira que eu fazia quando era criança, e a Andresa, nossa intérprete de Libras, que é a nossa convidada de hoje, que vai participar para mostrar para vocês como funciona o campo gravitacional provocado. Essa é a Andresa maravilhosa. Olha o meu tamanho perto da Andresa. Ok, mas é porque eu tirei minha sandália e ela tá de salto. Mentira, ela é grandona. Então, olha só, gente. A gente vai fazer uma brincadeira chamada de durim-durim. E eu quero saber se você já brincou disso. Andresa, apostos. Ela topou. A brincadeira é o seguinte, quando a gente era criança, a gente ficava aqui, né? Colocava as mãos com a coleguinha. Podia ser uma coleguinha assim que você não gostava muito. Não tem aquela lá? E tu, bora brincar de durim-durim. Aí tu chamava. E a gente faz o que, Andresa? A gente vai rodar. Quando a gente gira, a gente cria um campo gravitacional provocado. Vai ser uma força de atração que vai puxar a gente do eixo para fora. E a brincadeira ficava mais legal quando você percebia isso. E na hora que estava um negócio já, seu cabelo assim, ó. Solta a mão da pessoa e ela ia cair lá. Bora, Andresa, que eu vou te soltar. 1, 2, 3, valendo. Durim, durim, vai. Socorro! Professora, eu brinquei disso demais. A Andresa já está com os cabelos balançando. E assim a gente faz. Só obrigada, Andresa. Sua participação foi fundamental. Muito bem. Ela não arrasa só nas Libras, né, meus amores? Ela arrasa também no Durim Durim. Brincadeiras, a Andresa já vai se despedindo aqui de vocês. Maravilhosa, obrigada. Brincadeiras à parte, eu fiquei um pouco ofegante. A gente fazia isso, pessoal, pelo bem da ciência, né, Elcimar? A gente fazia isso aí, não era, a gente fez aqui devagar, porque a gente já tem uma certa idade. Mas a gente fazia era na velocidade da luz. Não, chega a cabecinha, ficava assim, uau! E aí, isso criava um campo gravitacional também, né, que a gente acabava soltando. Quando a gente soltava, voava cada uma para fora da brincadeira. Então, voltando para os nossos slides, vamos deixar de coisa aqui, que a professora já está cansada. Voltando para os nossos slides, para a gente organizar aqui a compreensão desse campo gravitacional, né? Então, compreendemos que esse campo gravitacional real é o que a Terra emite, o Sol, os planetas, ou seja, tudo que tem muita massa, né? Os corpos que têm uma quantidade elevada de massa, né, que vão emitir esse campo. Ele não é transitório, ele é permanente. Tá? Ele fica acontecendo o tempo todo. E aí a gente vai ter, né, esse campo G provocado, que foi esse que a gente mostrou para vocês, eu e a Andresa, que ele é transitório. Eu dei o exemplo da máquina de lavar, né? Máquina de lavar roupa, né, que tem a centrífuga, que ela vai gerar essa força de atração do eixo para fora, fazendo esse campo gravitacional provocado. Na hora que ela acaba de rodar, acaba o campo G transitório. E aí a gente deu o exemplo maravilhoso do durim-durim. Todo mundo rindo aqui da nossa situação, eu estou cansada e o povo mangando, pelo amor de Deus. O nosso durim-durim, essa nossa brincadeira, também criava esse campo G. Cria, né? Quando a gente brinca disso, a gente vê isso, essa arrumação também, né? Então, quando você solta a mão de maldade, a pessoa que solta a mão, ela não merece a confiança. Você vai lá, na hora que tá mesmo assim, de com força, que você tá sentindo só a pontinha do seu pé tocando no chão, de tão rápido que você tá girando, aí você faz assim, ó. E a pessoa
cai para fora, mas você também se arrebenta. Ninguém cai sozinho. Porque você está rompendo aí com essa força a força de atração é do eixo para fora. Então, cai uma para o lado, outra para o outro. Passa, está a tela. Passa para dentro de casa agora. E aí a gente vai dormir de couro quente, né? Como sempre, porque está aprontando coisas na rua. Beleza? Então, vocês conseguiram copiar direitinho. Eu coloquei só mais uma informação ali, né, no campo G real. Eu vou só grifar aqui o que é esse campo G provocado para vocês. E aí a gente tem, né, essas informações. Eu não quero que fique confuso, tá? E a gente divide aqui esses dois tipos de campo G. Caramba, peraí. Só para dividir quem é o real, quem é o provocado. Tá certo, gente? Então, olha só. Copiado isso aqui, agora eu vou apagar para eu poder explicar, a partir dessa força de gravidade, desse campo gravitacional, como se dá, né, a atração. Como se dá a atração gravitacional do Sol. Tá aqui o Sol no centro. Surgindo o Sol. Here comes the sun. Tchurururu. Aqui, ó. Estamos aqui com o nosso Sol, o astro-rei. O Sol, ele tem uma baixa massa ou uma massa elevada? Nós dissemos que ele tem uma elevada massa. Tanto que a massa do Sol, se a gente juntar todos os planetas, não dá nem 1% da massa dele, né? Ok? Então, eu tenho aqui o Sol, e aqui esse Sol, ele vai ter um campo gravitacional muito grande, que vai ter forças de atração para todo lado, né? Não é só do cantinho, ou da frente para trás, ou de trás para frente. Todas essas setas indicam o campo gravitacional, ou seja, as forças de atração, né? A força de atração dada pelo campo G do Sol. Nessa história da força de atração, eu vou ter aqui os planetas, né? Eu vou desenhar só um aqui. Não vou desenhar dessa cor, não. Eu tenho aqui os planetinhas. Claro que o Sol é muito maior em massa, né? E em tamanho, a gente não está fazendo com uma escala realística, claro, mas só para a gente compreender que esse Sol ele vai ter essa força de atração. E existem dois fatores, tanto o tamanho e a massa, como a distância. Então, existe uma distância interessante entre os planetas, né? E o Sol. Por conta dessa distância, né, os planetas não são colados no Sol. Nem Mercúrio, que é perto, mas também não é tão perto. São milhares de quilômetros de distância, né? Então, essa distância mais a gravidade do Sol, o campo G do Sol mais a distância, faz com que haja essa força de atração. Mas isso vai fazer com que o planeta não saia da rota dele. Ele vai orbitar. Ele não vai ficar sendo atraído até se chocar com o Sol. Mas, por conta da distância, ele vai ficar orbitando, né? Ele vai fazer voltas ao redor do Sol, porque ele está sendo atraído pelo Sol, por conta do campo G dessa estrela, desse astro-rei. Tá certo? Então, a gente vai deixar aqui só para ficar bem nítido para vocês. Quem quiser copiar esse esqueminha para compreender essa, né? Deixa eu só botar com o verde mais escurinho para vocês compreenderem bem direitinho. Aí vocês copiam e a gente dá seguimento à nossa aula. A atração que vem do campo gravitacional, da gravidade.
Tá certo? Então, mais 2 minutinhos para desenhar e compreender, né, o que é que a gente está explicando aqui para vocês. E já já a gente volta. Valendo! Pois muito que bem, minha gente, hoje para a gente conversar sobre o nosso sistema que já foi tanta coisa, estamos aqui ainda um pouco eufóricas, mas a gente está trazendo aí essa explicação rapidinha, só para vocês compreenderem a importância desse campo gravitacional para o nosso sistema solar. Então, é a gravidade, né, principalmente a gravidade do Sol, que atrai os planetas para ficarem em órbita. Ah, professora, por que é que eles não vem vindo e BUM, no Sol?
Não vai acontecer assim porque eles estão muito distantes. Então, mesmo que ele atraia por causa da distância, não vai conseguir puxar até bater, até dar, né, no choque. Mas eles vão ficar presinhos aqui na órbita. Eu acho a coisa mais fofa desse mundo. Eu ainda vou me juntar com o Ismael, nosso intérprete, nós vamos fazer uma maquete aqui. E vai ser massa, giratória, vai ser massa. Porque ele também é dos meus, parece que gosta de construir coisas. Ou pelo menos de imaginar, né? Porque ele disse que já estava imaginando aqui altas ideias para as aulas de ciências. Temos aqui os melhores, o melhor time, viu? Só isso que eu aviso para vocês. Então, olha só, compreendendo então o que é que faz, né? O que é que justifica a órbita. Então, a gente pode dizer que a gente compreendeu um pouco como é que funciona essa órbita. E aí, gente, qualquer astro, qualquer corpo celeste vai ter uma massa muito elevada e as gravidades elas vão inclusive influenciar uns nos outros, né? Tanto que o nosso planeta, por exemplo, ele ainda tem um satélite. Vocês sabem, né, que a Terra tem um satélitezinho aqui, ó. Como é o nome desse satélite aqui? É a Lua. A Lua, ela é bem menor que a Terra, mas ainda assim, ela é muito grande, né? Ela tem uma massa elevada. E o fato dela estar bem próxima ao nosso planeta, ela também tem um campo G, um campo gravitacional. E esse campo G vai influenciar no planeta ou não? Ah, professora, a Lua é tão pequena para influenciar no planeta Terra, pois se eu te contar que é a gravidade da Lua que influencia nos fenômenos das marés, a Lua não consegue puxar o planeta todinho para ela, mas ela mexe nos fluidos. Ou seja, a água, ela é atraída pela Lua. Quando a Lua está cheia ou nova, ela está um pouco mais próxima, e aí as marés são bem elevadas. As marés, né, nas zonas oceânicas são observadas a partir também das fases da Lua, do movimento que a Lua faz em torno da Terra. Tá certo? Então, as marés são fenômenos, né, de subida e descida ali dos oceanos, que tem total influência do campo gravitacional da Lua. Por que é que fica subindo e descendo? Porque a Lua está atraindo com sua gravidade essa água toda. Se vocês conhecerem a praia do Coqueiro, no litoral aqui do Piauí, algumas pessoas vão dizer assim, né, é ruim demais banhar lá no coqueiro, porque a gente entra no mar e fica entrando aquelas algas se grudando na gente. Então, a Praia do Coqueiro, ela tem essa característica, né? Sempre tem muitas algas ali na praia, na parte de areia e na parte mais rasa da água. É interessante porque às vezes, não é que a alga fica solta, mas às vezes essa atração da Lua é tão forte que acaba soltando a alga do seu substrato e ela vai bater na praia. É muito louco, né? A influência. Então, por isso que tem tanta mística em torno da Lua também, né? Quando a gente trabalhou astronomia e cultura, a Lua, ela já rege calendários, a Lua tem a questão dos eclipses, né? Que a gente comentou, que cada povo vai ver de uma forma distinta, até compreender a partir da astronomia. E aí, essa Lua, né, ela serve também para vários e vários rituais. Eita, professora, é lenda, é o lobisomem que ataca na lua cheia. Pode escrever. Família que tem 7 filhos, 6 primeiros mulheres e o 7º for homem, pois ele é o lobisomem. Estou te falando, lá na minha cidade tem uma família que são 6 irmãs, mulheres, e o caçula é um homem. Ele é lobisomem, professora. É, sim, pode ter certeza que é. Lá vai. Então, as pessoas criam, né? E aí, no dia da lua cheia, ele vai lá e fica doidão, querendo uivar para a lua e aquela confusão toda, assombrando todo mundo. Então, a lua, ela influencia. Né? Há quem diga que há uma influência sutil também no nosso corpo, né? Já que o nosso corpo é 70% de água, há influência também sutil da Lua nos nossos ciclos, né? Na nossa dinâmica. Então, a Lua ela interfere um pouco nos sistemas biológicos, mais ainda nos fluidos do nosso planeta, a partir do fenômeno das marés. Beleza? Hoje a aula está recheada aí de curiosidades, né?
que maravilha. Então, olha só, vamos voltar a compreender aqui a constituição do sistema solar e a gente vai começar com o astro-rei, né? Com o Sol, a nossa maior fonte de energia do planeta. Anotai-vos. De qual planeta, né, professora? A gente está falando de sistema solar do planeta Terra. Então, ele tem algumas características importantes. Vem comigo. É o astro do sistema solar. Não vou querer preto, não. Quero um que destaque um pouco melhor, né? Já que a fonte já está preta. Vamos pegar uma canetinha roxa. O astro do sistema solar com o maior tamanho e a maior massa. E, consequentemente, o maior campo G, campo gravitacional. Tá certo? O Sol, gente, ele tem movimentos também, né? Ele tem um movimento de rotação solar. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ele gira em torno do seu próprio eixo. E ele também faz um movimento de translação. O movimento de translação da Terra é esse movimento que ela faz em torno do Sol. E o Sol, ele dá uma volta em torno de quem? Na verdade, ele meio que sai de sua rota, não é muito, né? Mas ele também tem um movimento circular interessante, tá? Tem um movimento de translação. E ele tem uma temperatura média à superfície de 6.000 graus Celsius. Será que é quente? Porque com 100 a água ferve e ela é um dos maiores pontos de ebulição, né, do que nós conhecemos. A 100 graus Celsius a água evapora. O Sol, ele tem 6.000 graus Celsius. Tá certo? Então, a constituição do sistema solar, conhecendo aqui as, né, principais características do Sol, a gente pode até complementar dizendo a composição dele, que é basicamente, né, de gás hélio e gás hidrogênio. São os dois gases que formam principalmente o Sol. No Sol também há explosões. O Sol também, ele emite radiação. Vamos botar aqui, ó. Ele emite radiação, né? Além da elevada temperatura. Então, eu vou dar só um minutinho para vocês fazerem um print ou copiarem essas informações a mais. E a gente já volta para finalizar o nosso primeiro momento, tá certo? 2 minutinhos, por favor, Simar.
Muito bem, meus amores, deixei uns minutinhos para vocês verem, mas a gente já está finalizando aqui o nosso primeiro momento, né? A gente veio aqui com uma conversa, até porque a gente já conheceu a maior parte dos planetas. Hoje a gente vem falando um pouco mais dessa estruturação do nosso sistema solar, tá certo? E aí eu trouxe, né, para vocês algo sobre a gravidade, a importância da gravidade para o nosso sistema solar. Observamos que essa gravidade, ela é uma característica de tudo que tem massa. Porém, quem tem maior massa tem maior gravidade e essa gravidade maior anula a gravidade dos corpos que têm uma massa um pouco menor. Tá certo? No nosso planeta, quem manda é a gravidade da Terra, mas nós sofremos a influência da gravidade lunar. E aqui percebemos isso pelo fenômeno das marés, não é verdade? E aí a gente fez até uma brincadeira para mostrar para vocês como que funciona essa gravidade desse campo provocado, porque a gente também pode criar um campo gravitacional a partir da aceleração dos corpos, né? Seja numa centrífuga, né? Seja na brincadeira do durim-durim que nós fizemos, não é verdade? Então vai haver uma força de atração que vai sair do eixo para fora. E aí a gente demonstrou isso a partir de uma brincadeira com a nossa ilustríssima convidada, Andressa. Então, faz o seguinte, vai pegar um copinho de água, te hidrata, que o clima está muito seco, e volta, porque a gente vai já continuar a nossa aula de ciências aqui no canal Educação para o 9º ano. Então, estou te esperando já já. Corre e volta aqui que a gente vai ter mais. Vem logo.